A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade no nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporcionar alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas,
ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, compartilhar, interagir, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Primeira Coríntios, com 16 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Coríntios, capítulo 13, contém 13 versículos. Amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se soberbece. Vamos ao segundo livro de hoje. Segunda Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Segunda Reis. Capítulo 22. Contém 20 versículos. A descoberta do livro da lei. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, e disse ele: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos. Rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. onze, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 47, para o rebanho dos escolhidos de número 11, 59, 12 e 60. Onze, 59, 12 e 60. Ezequiel, capítulo 47, contém 23 versículos. Os limites da terra. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes, vós arredareis, tanto como o outro, porque sobre ela levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etom até a entrada de Zedade. Ramat Berota Sibraim, que está entre a fronteira de Damasco e a de Ramat
Azerraticom está junto ao limite de Aurã. Vamos aos próximos rebanhos. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Jeremias 42 para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Jeremias capítulo 42, que contém 22 versículos. Então chegaram todos os oficiais do exército, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: caia a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo este remanescente, pois de muitos estamos um pouco. Como veem os teus olhos, ora para que o Senhor, o teu Deus, nos ensine o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi, certamente orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme as vossas palavras. Eu vos declararei o que o Senhor responder, e não vos ocultarei nada. (17, 53, 18 e 54). Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Colossenses capítulo 3, que contém 25 versículos, os deveres domésticos. Mulheres, sede submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que não desanimem. Rebanho dos escolhidos de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque capítulo 2, que contém 20 versículos. O castigo dos caldeus sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para que o que fala comigo e o que responderei a queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, porque aquele que passar correndo a possa ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá.
Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 4. Hebreus capítulo 4 contém 16 versículos. Resta um descanso para o povo do Senhor Deus. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer de algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós que temos crido, entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso, contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele, assim no sétimo dia descansou Deus, no sétimo dia de todas as suas obras. Três, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Tiago com 5 capítulos. Tiago, capítulo 4, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos. Submetei-vos ao Senhor Deus, de onde vêm as guerras e contendas entre vós. Não vendiste dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis porque pedes mal, para gastar em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensai em que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Jó com 42 capítulos. Jó capítulo 26, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Vinte e seis contém 14 versículos. Então Jó respondeu: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber o verdadeiro conhecimento? Para que proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? 13, 57, 14 e 58. 13 e 57, 14 e 58.
2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, com 18 versículos. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus. Pois a fé não é de todos, fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Banho Santo de número 35 e 36. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 40 do livro de Êxodo contém 38 versículos. A glória do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam viagem. Se a nuvem, porém, não se levantava, não prosseguiam até o dia em que ela se levantava. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Tito com 3 capítulos, perdão. Capítulo 7. Tito, Tito com 3 capítulos, eu sorteei. Capítulo 2. Tito, capítulo 2.
Tito capítulo 2, que contém 15 versículos. A graça da salvação se manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 7. Capítulo 7 do livro do Eclesiastes contém 29 versículos. Sabedoria, melhor a boa fama do que o precioso unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Vinte e nove, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 1 Crônicas com 29 capítulos. Primeira Crônicas, capítulo 29. Com 30 versículos. As ofertas para a construção do templo. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Foi o tempo que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém 33. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3, com 21 versículos. A alegria santa. Quanto a maus irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever vós as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos ao Senhor Deus em espírito,
Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, ainda que eu também poderia confiar na carne se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 1. Juízes, capítulo 1 para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 3 do livro de Juízes contém 31 versículos. A servidão dos israelitas sob Cusã. Estas são as nações de que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem, para lhe ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso, 5 líderes, 2 filisteus, todos os cananeus, sidônios e os heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amate. Estes ficarão a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos ao mandamento do Senhor, que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, e é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a aba espalhada sobre os montes. Vem o povo grande e poderoso, qual desse o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pois anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa, diante dele a terra como o jardim do Éden. Atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, corre como cavaleiros. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Segunda Pedro com 3 capítulos.
capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, dado mediante vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Atos com 28 capítulos. Capítulo 16. Atos capítulo 16, com 40 versículos. A prisão dos apóstolos, a conversão do carcereiro. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando as autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam um costume que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles e autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Agora eu vou ler para vocês uma das mais de 70 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento, entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou ler mais uma denúncia. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco no versículo 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos, porque eles fazem o mesmo sinais que o Espírito Santo faz através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar que é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo.
E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto bem quanto mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine 1 João 4 com foco no versículo 3 e 2 João 1 com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2 com foco no versículo 22 e 23 e em Apocalipse 3 com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais, e anunciar a mensagem de número 39, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao sorteio da oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a cura, a renovação e purificação dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, através dessa ministração da sua palavra. E é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E o livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9. Vamos ao Esther, capítulo 9. Que contém 32 versículos. A festa de Purim. A festa de Purim, os judeus, porém, se achavam em Suzã. Juntaram-se nos dias 13 e 14. Então repousaram no dia 15 e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquete, dia de festa e de envio de presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes os guardassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, todos os anos. Vamos ao capítulo de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Que contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados,
Em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho do Senhor Deus em meio de grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou lendo mais uma denúncia. As leis que continuam na graça, muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. As 12 igrejas virtuais estão afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai, do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao sorteio. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Você que escolheu o 18. A mensagem está em Jeremias, capítulo 42. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 16, a mensagem está em Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Jó, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o 17, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 19, a mensagem está em Êxodo, capítulo 40. Você que mentalizou, escolheu 3, a mensagem no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou 22, Eclesiastes, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu 6, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Filemão, capítulo 1, contém um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 16. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu 7, o livro para você, o livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou 14, o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 77.
Atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo são três seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, de defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 13, você que mentalizou o 13, 1 Coríntios 13, o 20, 2 Reis 22, o 12, Ezequiel 47, o 18, Jeremias 42, o 2, Colossenses capítulo 3, o 11, Abacuque capítulo 2, o 5, Hebreus capítulo 4, 16, Tiago capítulo 4, o 21, Jó capítulo 26, o 17, 2 Tessalonicenses capítulo 3, o 19, Êxodo 40, o 3, Tito 2, o 22, Eclesiastes 7, o 6, 1 Crônicas 29, o 1, Filipenses 3, o 8, Filemon, o 4, Juízes 1, o 9, Joel 2, o 15, 2 Pedro 3, o 10, Atos 16, e o 7, Esther 9, e o 14, 1 Tessalonicenses 2. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente interagindo, escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG1 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 70 denúncias com o prêmio somado, com mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde de 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais. E a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a beber, a comer, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.